Juízes capítulo 9, versículo 8. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram a oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar a meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho que alegra os deuses e os homens para ter domínio sobre as árvores? Finalmente as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra, do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Obrigado. O Júnior já sabe que eu tomo muita água. Obrigado, Júnior. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Feche teus olhos. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala conosco, abre o nosso entendimento, Pai, para compreender, Senhor, a tua vontade para as nossas vidas, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nós temos uma parábola que foi contada por Jotão. Jotão, ele era filho de Gideão, o filho mais novo de Gideão. Gideão libertou o povo de Israel, ele foi um dos juízes, e ele teve 70 filhos, e mais um filho com a sua concubina. E Jotão conta essa parábola, ele traz essa parábola para ilustrar uma situação que aconteceu. E uma parábola, no dicionário Michaelis, ele quer dizer o seguinte, que é uma narrativa alegórica, que tem por objetivo transmitir uma mensagem de maneira indireta, usando um recurso de analogia e comparação. Uma parábola é uma forma mais simples de você contar uma história. Você trazer, às vezes, uma questão que é muito complexa, e você utiliza uma analogia, uma comparação para falar. E é uma narrativa, que traz preceitos morais também. Jesus usou muitas parábolas para falar, E essa parábola, ela fala também sobre uma coisa muito importante, um ensino para as nossas vidas. Jesus usou parábolas para falar do reino de Deus, para falar acerca da vida eterna, daquilo que ele queria para as pessoas, de todas as questões que envolviam o reino de Deus. E ele usou diversas parábolas. E essa parábola, ela faz uma analogia com aquilo que vivemos hoje, No dia 2 de outubro, nós vamos sair às urnas para eleger o nosso presidente, governador, deputados federais, deputados estaduais, senadores, e isso tudo faz parte da nossa vida. Nós nunca usamos, essa igreja não usa esse púlpito aqui como palanque político para trazer qualquer ideologia política ou para defender qualquer questão que fala acerca de algo partidário. Mas uma coisa é importante, a palavra de Deus, ela nos ensina sobre tudo, inclusive sobre cidadania e política. Amém? Amém, queridos? Romanos capítulo 15, no versículo 4, fala que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E Deus nos deixou essa parábola que Jotão contou. E hoje nós vamos falar sobre um tema que não é comum a gente falar aqui. Vamos falar de política. E aí nós pensamos assim, mas esse púlpito aqui é para pregar a palavra de Deus. E é exatamente com a palavra de Deus que nós vamos falar. Porque nós entendemos que somos cidadãos dos céus, a palavra de Deus nos diz isso, mas também temos uma cidadania terrena. Nós temos uma cidadania terrena e não podemos ser ingênuos de pensar que a igreja não deve debater política, não deve falar sobre questões políticas, ou se omitir da obrigação que temos como cidadãos. Nós temos que defender a nossa fé, temos que defender a nossa família, temos que defender os princípios que nós seguimos, porque se nós não fizermos isso, se nós nos omitirmos e nos calarmos, daqui a pouco nossos filhos estarão nas escolas,
estudando ideologias que não tem nada a ver com a nossa crença, com a nossa fé. E nós estaremos sendo impedidos de realizar os cultos, nós estaremos passando por situações que hoje a gente não tem noção, que talvez a gente não sequer percebemos que possa acontecer, mas precisamos estar atentos. Jotão, ele conta essa parábola para que possa trazer ao povo ali um esclarecimento daquilo que poderia acontecer com eles caso o espinheiro governasse. Se viesse o espinheiro governar sobre eles, o que deveria acontecer? Para a gente entender essa parábola antes, a gente vai falar um pouco de Gideão. Gideão, ele foi chamado para libertar o povo da opressão dos medianitas. A palavra de Deus nos fala em Juízes capítulo 6, você pode acompanhar na tua Bíblia, que o povo de Israel fez algo que desagradou a Deus. E normalmente acontecia isso, né? O povo de Israel se desviava da presença do Senhor, os israelitas fizeram o que reprovava a vontade de Deus, e Deus entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E eles foram oprimidos ali, diz a palavra de Deus que eles dominaram Israel, e eles tiveram que se esconder nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas, onde eles encontravam algum lugar para se esconder. E diz a Bíblia que nesse tempo, quando eles faziam plantações, quando eles cultivavam alguma coisa, vinham ali os midianitas, os amalequitas e tomavam tudo. Eles destruíam todas as suas plantações, tudo aquilo que eles tinham, e o povo começou a clamar a Deus. E o povo começou a buscar Deus novamente, clamando a Deus por socorro. E Deus primeiramente respondeu a eles através de um profeta. E esse profeta, ele trouxe à memória do povo o motivo pelo qual eles estavam passando pela opressão. E é interessante que nós, durante muito tempo, ouvimos falar que nós não deveríamos debater sobre questões políticas, por exemplo, mas a política ela envolve toda a nossa vida, tudo aquilo que fazemos. O fato de estarmos aqui, com as portas abertas, tem uma decisão política. A nossa Constituição, ela prevê que nós temos liberdade religiosa, e que o culto ele não pode ser interrompido. Nós temos liberdade de cultuar o nosso Deus, assim como as outras religiões também têm essa liberdade no nosso país. E aqui a palavra de Deus nos fala então, que esse povo começou a clamar a Deus, e Deus falou: olha, sabe por que vocês estão passando por isso? Vocês estão passando por isso porque vocês foram idólatras, vocês adoraram imagens, ídolos, vocês buscaram deuses que não são deuses de verdade, que são apenas ídolos, e por isso vocês estão passando por essa luta, por essa tribulação. E aí depois Deus envia um anjo a Gideão, e o anjo vai falar com ele, e o anjo se apresenta até ele, Gideão ali está malhando um trigo no tanque de prensar uvas, né? Na outra versão fala num lagar, escondido para quê? Para que ele consiga ter alguma coisa, para que os midianitas não cheguem ali e não levem tudo. E o Senhor chega até ele e diz o seguinte para ele, em Juízes 6, de 11 a 12, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Deus chama Gideão de poderoso guerreiro, e aí Gideão faz algo que nós fazemos muitas vezes, nós tomamos decisões, nós fazemos coisas, por vezes, que desagradam a Deus, nós fazemos coisas que deixam a vontade de Deus totalmente contrária, né, a nossa vontade totalmente contrária àquilo que é a vontade de Deus, e aí daqui a pouco nós não entendemos porque estamos passando por tribulações. Há situações, por exemplo, como essa que o povo de Israel estava vivendo, que eles estavam colhendo exatamente o fruto daquilo que eles plantaram, que foi idolatria. E a palavra de Deus nos diz então que Gideão começa a reclamar, começa a murmurar ali, em Juízes capítulo 6, versículo 13, ele fala assim: se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Se o Senhor me ama, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por tribulações? Por que as coisas estão acontecendo contra aquilo que seria a minha vontade? Por que eu estou sofrendo? Ele diz assim: onde estão todas as tuas maravilhas, Senhor? Tu és Deus. Nós queremos a bênção de Deus, mas por vezes nos afastamos da sua vontade, e queremos que Deus opere. Na nossa incredulidade, na nossa falta, muitas vezes, de fidelidade a Ele, nós queremos que Deus nos abençoe. E Gideão estava falando sobre isso, disse para o Senhor o seguinte, né? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, e agora Tu nos abandonou. Quem que abandonou quem?
Deus abandonou o povo ou o povo abandonou Deus? O povo de Israel havia abandonado o Senhor. E aí Deus fala para Gideão: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou te enviando? E aí Gideão fala: olha, Senhor, quem sou eu? Né? Quem sou eu para libertar o povo de Israel? Eu sou o menos importante da minha família, né? Eu sou a pessoa com menos influência. Mas se Deus te mandar fazer algo, Ele vai ser contigo. Amém? Se Deus te enviar, Ele vai ser contigo. É Ele que vai lutar por ti. E Gideão estava olhando para a sua própria força, para a sua própria vida, um olhar humano sobre aquilo que ele estava pensando do que poderia fazer. E Deus disse para ele: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Queridos, a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 27, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Amém? Porque todo o poder vem dele. Deus pode fazer todas as coisas. E depois disso, depois que o anjo apareceu a Gideão, ele pede prova de Deus, se era Deus mesmo que estava falando com ele. Diz a palavra de Deus que ele fez ali então um sacrifício, né? E ofereceu ao Senhor, e depois o anjo tocou ali e o sacrifício foi consumido. E ele disse: o Senhor está comigo. E ele derrubou os altares. Ele começou a derrubar os altares segundo a ordem do Senhor, os altares de Baal, dos ídolos que haviam ali naquele meio. E ele construiu um templo para Deus. E aqui uma coisa importante, queridos: precisamos derrubar os altares que nos tiram da presença de Deus. Se há algo que nos tira da presença de Deus, precisa ser eliminado da nossa vida, precisa ser retirado, para que Deus tome o lugar no altar. E ele fez exatamente isso. E diz a palavra de Deus então que ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, e ele reuniu um grande exército de 32 mil homens. E ele reuniu um grande exército. Só que a palavra do Senhor nos diz que Deus reduziu esse exército. Ele disse assim: olha, Gideão, tem muita gente contigo, tem muitas pessoas. Daqui a pouco o povo vai dizer que venceu os midianitas pela própria força. Faz o seguinte, vê todo mundo que está com medo e diz assim: ó, quem está com medo, quem está tremendo de medo, vai embora para casa. E aí foram embora 22 mil homens. 22 mil homens foram embora porque não queriam ir para a guerra. E sobrou 10 mil. Ele disse: ainda é muita gente, ainda tem muita gente contigo. Leva o povo lá para o riacho, né? Faz eles tomarem água lá, e aqueles que eu separar, é aqueles que irão contigo. E sobraram 300 homens. Acontece o seguinte, queridos, que havia um grande exército midianita. A palavra de Deus nos fala, em Juízes capítulo 7, que os midianitas, os amalequitas e os outros povos eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não podia contar os seus camelos. E ele tinha 300 homens. E o Senhor nos diz que esses 300 homens, eles foram para a guerra, levando sabe o quê? Trombetas e jarros com uma tocha dentro. Porque quem ia lutar por eles era o próprio Deus. E diz a palavra de Deus que eles tocaram essas trombetas e quebraram os jarros, e ali naquele momento, aquele exército midianita começou a fugir e gritar, e lutar um contra o outro, e Deus deu a vitória ao povo de Israel, e aqueles que fugiram depois foram perseguidos. E depois de tudo isso, depois de passar por toda essa situação, os israelitas queriam um rei, e falaram para Gideão: olha, você não quer reinar sobre nós? Você não quer ser o nosso rei? Ele falou assim: olha, eu não vou reinar sobre vocês, nem eu, nem meus filhos. Quem vai reinar sobre vocês será o próprio Deus. Mas eles se esqueceram do que Deus tinha feito, e eles se desviaram novamente. Depois, Gideão morreu, e um filho dele quis tomar o direito de se tornar rei. A Bíblia nos fala então que enquanto Gideão estava vivo, enquanto Gideão estava ali sendo juiz do povo, o povo teve paz por 40 anos. E depois disso, a Bíblia fala em Juízes, no capítulo 8, no versículo 28 a 33, o seguinte: fala que
Gideão teve muitas mulheres, teve muitos filhos, e ele teve um deles, que está no capítulo 9, chamado Abimeleque. E Abimeleque requereu do Senhor, requereu do povo o direito de se tornar rei. A Bíblia fala então que Abimeleque chegou aos seus irmãos, filhos da sua mãe, lembrando que ele era filho de uma concubina. E ele chegou até os seus irmãos e disse o seguinte: olha, o que é melhor, né? Que todos os filhos de Gideão, ou de Jerubaal, como ele foi chamado, porque ele derrubou os altares de Baal, que governem sobre nós, ou apenas um homem? E aí eles gostaram daquela palavra, eles apoiaram Abimeleque para reinar sobre eles, e ele fez o seguinte: ele foi até os seus irmãos, filhos de Gideão. Diz a palavra de Deus que ele reuniu várias pessoas, ele reuniu diversos homens desocupados, a Bíblia fala aqui desocupados e vadios, com o dinheiro que ele recebeu, com a prata tirada do templo de Baal, que ele recebeu ali daqueles homens, e ele foi até os seus irmãos, e matou os seus 70 irmãos numa rocha, para que não tivesse ninguém que disputasse com ele o direito de se tornar rei. E ele, depois ali, os cidadãos de Siquém iriam proclamar Abimeleque como rei. E então nesse momento aparece Jotão. Jotão era o filho mais jovem, mais moço de Gideão, e Jotão conseguiu escapar, foi o único filho que conseguiu escapar. E diz a Bíblia então que Jotão ele sobe até o monte Gerizim, e ele começa a gritar ao povo, e conta essa parábola, e ele começa a falar ao povo dizendo o seguinte: olha, as árvores buscaram um rei para si, as árvores buscaram um rei, e foram primeiro a oliveira, e aí disseram: olha, reine sobre nós. Mas a oliveira disse assim: ó, como é que eu poderia renunciar o meu azeite e reinar sobre as árvores? Aqui tem uma questão importante. O azeite, ele representa na cultura judaica a presença de Deus. O azeite ele representa a cura. O azeite ele era usado para ungir reis, para ungir também sacerdotes, e a palavra do Senhor nos fala que a oliveira disse assim: olha, eu não posso me envolver com política. Aqui eu fazendo uma analogia, tá? A palavra de Deus não fala isso. Eu não posso ser rei de vocês, eu não vou abrir mão daquilo que eu tenho, que é mais importante, porque eu preciso manter o meu status, quem eu sou. E depois disso então as árvores foram até a figueira, para que a figueira fosse rei sobre eles. E a figueira disse: eu vou renunciar o meu fruto saboroso, que é doce, para reinar sobre vocês? Eu vou fazer aquilo que, eu vou abrir mão daquilo que é tão importante para uma coisa menor, que seria reinar sobre vocês? Diz a palavra de Deus então que a figueira não aceitou. Em Marcos, no capítulo 11, no versículo 13, fala que Jesus, ele viu ao longe uma figueira, e tem uma coisa interessante na figueira, que a figueira, ela quando está com bastante folhas, né, ela vai dar o fruto, e Jesus viu ali aquela figueira ali com bastante folhas, e disse assim: olha, deve ter fruto. Jesus foi até ela, a palavra de Deus fala que ele se aproximou, mas não encontrou nada, e por isso ele amaldiçoou aquela figueira. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque ela aparentava ter frutos, ela aparentava que de fato poderia alimentá-lo, só que ela vivia só de aparência. E a gente não pode, como cristão, viver apenas de aparência. Nós não podemos aparentar dar frutos, nós precisamos dar frutos. E a palavra de Deus continua dizendo então, que depois disso, eles foram buscar a videira, para que a videira fosse rei sobre eles, sobre as árvores. E a videira disse assim: também eu não posso abandonar, não posso renunciar ao meu vinho que alegra os deuses e os homens para governar sobre vocês. E de fato a videira ela é considerada uma das árvores, uma das plantas mais importantes, exatamente pela produção do vinho. Tanto é que Jesus falou, no capítulo 15 de João: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira, e todo ramo que está em mim, que não dá fruto, ele é cortado. E todo aquele que dá fruto, a palavra de Deus diz que ele poda para que dê mais fruto ainda.
E Jesus nos fala que Ele é a videira e nós somos os ramos. Nós precisamos estar ligados na videira para dar frutos, porque sem Ele nada nós podemos fazer. E a videira também abriu mão. A parábola de Jotão, ela fala que tanto a oliveira, quanto a figueira, quanto a videira, não quiseram sair da zona de conforto. Não quiseram sair daquele seu papel que estavam exercendo, que é um papel importante. Mas não quiseram fazer algo a mais, não quiseram se colocar à disposição de servir. E tem uma coisa aqui, queridos, que a gente não pode esquecer, que o Daniel Festo falou ontem, que nós temos falado também aqui nessa igreja: nós somos servos, nós somos chamados para servir. E nenhuma daquelas árvores queriam servir, elas não queriam servir a um propósito maior, elas queriam servir de acordo com aquilo que era a sua vontade, aquilo que elas queriam fazer e entendiam que era importante. E nem sempre o que a gente pensa que é importante é a vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos estar ligados na videira para saber qual é a vontade do Senhor. E algumas vezes, isso pode acontecer conosco. Nós podemos ficar também numa zona de conforto. Quantas vezes no nosso trabalho, a nossa fé, aquilo que nós cremos, nossos princípios são confrontados e ficamos calados? Na família, em diversos lugares, e ficamos na nossa zona de conforto. Queridos, é bom estar aqui na igreja? Sim ou não? É bom estar aqui na igreja, né? É muito bom estar aqui, é muito bom louvar o Senhor. Nós temos uma igreja bonita, o louvor aqui é uma bênção, né? Nós louvamos a Deus com liberdade, isso é maravilhoso. Mas isso pode acabar. Nós podemos perder essa liberdade, se não estivermos alertas. Nós podemos perder essa liberdade e esse direito de estar aqui cultuando ao Senhor. A palavra nos fala que Pedro, em Lucas 9:33, ele se aproximou de Jesus e falou: Senhor, é muito bom estar aqui. Eles estavam no Monte da Transfiguração, ali quando, né, Jesus estava orando e teve o seu rosto ali transfigurado, e eles estavam ali e disse: Senhor, é muito bom estar aqui. É muito bom estar adorando a Deus, é muito bom estarmos aqui na casa do Senhor louvando a Deus. Eles falaram o seguinte: olha, Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Moisés e Elias apareceram ali com o corpo glorificado, né? Não era uma reencarnação como alguém pensa, né? Como alguém já falou, porque isso não existe. A homem está ordenado a nascer somente uma vez, depois disso vem o juízo. Mas eles estavam ali, e eles disseram: olha, é bom estar aqui. É bom desfrutarmos disso aqui. Aqui a gente pode falar da palavra de Deus, podemos falar das bênçãos do Senhor, mas lá fora o evangelho está sendo atacado, todos os dias. Nas escolas, os nossos filhos, netos estão sendo influenciados por diversas coisas. E nós precisamos defender a nossa fé. Nós precisamos ter um posicionamento diferente diante dessa situação e não aceitar o que está acontecendo. Jotão estava alertando o povo e dizendo para eles: olha, vocês estão colocando no poder alguém que vai trazer um dano muito grande para vocês, que vai consumir vocês. E quando nós nos omitimos, queridos, o espinheiro governa. Nós não podemos nos omitir, porque quando nós não entendemos que estamos numa guerra espiritual, nós abrimos a guarda, e nós deixamos as coisas acontecerem. Tem uma frase de Martin Luther King, que é atribuída a ele, que ele diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E você não pode ficar calado, querido. Você tem que falar daquilo que você tem visto e ouvido e falar do amor de Deus. Porque falar do amor de Deus também, exercer a cidadania, defender os princípios da família, os princípios da fé, os princípios daquilo que cremos no Senhor, também é o Evangelho. Nós não podemos também, queridos, abrir mão do direito de votar. Nós precisamos exercer a nossa cidadania, para que o espinheiro não governe. Diz a palavra de Deus, então, no versículo 14, que depois disso, no capítulo 9, que finalmente as árvores então chegaram até o espinheiro. Venha ser nosso rei. E o espinheiro, ele só precisa de uma oportunidade. Só basta você deixar a escolha na mão de outras pessoas. O espinheiro, ele vai governar.
E a palavra nos diz então que o espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me como o rei de vocês, venham abrigar-se sobre a minha sombra, do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Queridos, os espinheiros, eles não produzem uma sombra suficiente para que alguém se abrigue debaixo dele, mas ele promete. Se for necessário, o espinheiro ele vai produzir até uma cartilha, falando de família, falando da defesa da fé, para enganar as pessoas. E a gente não pode ser ingênuo quanto a isso. O espinheiro não pode dar sombra, porque ele não tem sombra, mas ele vai prometer. Ele vai parecer que de fato está fazendo algo de bom. Os espinheiros, quando estão no governo, eles criam leis que vão contra a palavra de Deus. E eles criam leis que tanto os bons quanto os maus vão estar sujeitos à sua sombra. E se você não estiver na sombra deles, como diz aqui a palavra, o espinheiro, ele vai trazer fogo e vai consumir tudo. Trazer um fogo de perseguição, como acontece em muitos países. E o que o cristão tem a ver com isso? O que o cristão tem a ver com a política, né? Como já ouvimos diversas vezes que o cristão não pode falar de política. Existe um sistema, e todo esse sistema ele funciona de forma bem organizada. E há um interesse também que a gente se omita, que a gente não participe das decisões políticas. É interessante quando a gente vê também uma coisa que me chama muito mais atenção do que alguém que é bom ficar calado e ter o silêncio. É quando um cristão apoia os princípios do comunismo. É possível ser cristão e ser comunista? Será que é possível? Karl Marx e Friedrich Engels, eles introduziram a teoria do comunismo num livro chamado Manifesto do Partido Comunista. É um livreto. E ali ele estabelece diversos princípios da base daquilo que é o comunismo. E na página 103 desse livro ele diz o seguinte: os comunistas se recusam a dissimular suas opiniões e seus projetos, proclamam abertamente que seus objetivos não podem ser alcançados senão pela derrubada violenta de toda a ordem social. E nessa ordem social eles estão falando do capitalismo, mas estão falando também da família, estão falando também da fé, dos princípios morais e de tudo aquilo que nós defendemos e cremos, inclusive da pátria. Esse mesmo livro fala que os trabalhadores não têm pátria. E a palavra de Deus nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos uma pátria, nós temos uma nação e nós temos um Deus. Nós temos uma fé. Essa derrubada violenta, ela leva, por exemplo, a diversas perseguições com aqueles que não se adequam à sua doutrina. Nós temos, por exemplo, aqui, uma publicação do G1 de 2018, falando o seguinte: as autoridades chinesas demoliram uma imensa igreja no norte do país, que uma associação da defesa dos cristãos denunciou neste sábado, como uma perseguição digna do grupo Estado Islâmico. E o Partido Comunista Chinês, no seu poder, desconfia de qualquer movimento organizado que possa escapar do seu controle, principalmente organizações religiosas. Tem uma outra publicação de 2019 da revista Portas Abertas, que diz o seguinte: o desafio de ser cristão em um país comunista como o Vietnã. Seguir a Cristo neste lugar é sinônimo de traição ao governo, já que o cristianismo é considerado uma religião ocidental. Por isso, os tipos de perseguição vão desde exclusão social, envio para os campos de trabalhos forçados e até a morte. Isso é o que acontece nos países comunistas, com os cristãos. Um relatório da ONG Portas Abertas de 2021 fala que mais de 5 mil cristãos, mais de 5 mil igrejas foram invadidas, destruídas e fechadas. E somente a China contribuiu com 59% desses fechamentos de igreja. É bom estarmos aqui, queridos? É bom. Mas para isso precisamos nos posicionar. Precisamos estar atento com tudo aquilo que está acontecendo. Essa mesma ONG, ela publicou também uma outra
uma outra reportagem falando sobre a perseguição dos cristãos em Cuba, que fala que Cuba é governada desde 1959 pelo Partido Comunista e busca controlar a igreja de acordo com a ideologia comunista. E o governo reage duramente contra vozes opositoras e manifestantes. Então, quando líderes de igreja e ativistas cristãos criticam o regime, enfrentam prisão, fechamento de igrejas ou o próprio negócio, né? E assédio do governo. E ele fala mais ainda, que o registro para novas igrejas é negado, já que as autoridades querem controlar e limitar as igrejas. Nossos irmãos aqui da Venezuela sabem o que é isso, né? Sabem o que é passar, viver e ser cristão em um país que segue as doutrinas comunistas. E ser contra o comunismo, ou falar contra o regime, é, por exemplo, dizer que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, que assim Deus os criou. É, por exemplo, falar, honra teu pai e tua mãe. Isso é ser contra. É você falar que Deus é o nosso Senhor, é o Senhor do nosso país. Princípios como esses, que para nós é tão simples, significa ir contra o sistema comunista. Se hoje nós estivéssemos num sistema comunista, hoje ou amanhã mesmo, eu seria preso. E vocês também. É muito sério, queridos, o que estamos vivendo. Nós precisamos ser uma voz de alerta, assim como foi Jotão, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para as pessoas que estão próximas. A gente não pode correr esse risco. Nós sabemos que nós não somos desse mundo, que nós estamos aqui por um tempo, que nós seremos levados para Nova Jerusalém, para a nossa morada celestial. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos lutar pela fé. Precisamos cuidar com aquilo que os nossos filhos irão aprender na escola, com aquilo que poderemos defender como a nossa liberdade religiosa. E nós temos que ter uma preocupação, porque os partidos comunistas no Brasil, eles apoiam todos esses governos. E aí eu volto à pergunta, é possível ser cristão e comunista? Para concluir, eu quero falar algo que o pastor Silas Malafaia gosta de falar e eu acho muito pertinente. Que Deus nos livre dessa gente. Já ouviram ele falar isso? Que Deus nos livre dessa gente. Mas Deus vai livrar, se nós orarmos, mas também tivermos ação, votando contra essas ideologias, votando contra tudo aquilo que está sendo colocado. Nós precisamos nos posicionar. É importante orar, é fundamental, mas uma coisa precisamos entender, Deus não faz as coisas sozinho. Deus é todo poderoso, Ele precisa de nós? Não, mas Ele usa pessoas para cumprir a sua vontade. Foi assim com Daniel, com José, com todos os profetas, com os apóstolos, e assim também conosco. Deus precisa que nós sejamos uma voz, para falar do seu amor, para manifestar o seu poder, que possamos votar, para que os apoiadores do espinheiro não retornem ao poder. Porque se a gente se omitir, o espinheiro ele está pronto, ele está preparado. Ele está pronto também para prometer uma sombra. Que sejamos instrumentos de Deus, assim como foi Gideão, para derrubar os altares. Começando naqueles que estão na nossa casa. Aquilo que nos afasta da presença de Deus e a nossa família. Estejamos alertas, queridos, nós estamos em guerra. Nós não estamos aqui passando um tempo, nós estamos em guerra. E nós precisamos estar alertas.